Então aqui você veio com a educação. Só que eu ia te falar, eu perdi o raciocínio naquela hora, que muitas vezes o que gera a educação, o que faz o cara ficar educado é a força. Mas aí a gente chegou, na tua opinião, em Nova York lá, então chegou o momento de eu tô indo dar pra lá uma pra afrouxada? estudar. Eu tô indo pra lá pra estudar o fenômeno. Eu quero entender. Eu tô fazendo pós-graduação em segurança pública. E assim, a teoria da tolerância zero, ela é estudada na teoria. Ninguém nunca parou pra analisar efetivamente na prática quantas operações foram feitas, qual o primeiro crime combatido, qual o segundo crime. Primeiro foi no tráfico? Não, primeiro foi na receptação. Eles, na verdade, primeiro, quando eles começaram a mudar, eles foram no crime organizado. Porque nos anos 70, em Nova York, o crime era organizado, eles já tinham as estruturas, o chefão, mão de obra. Era tipo que era o PCC aqui? Isso, e a polícia não tinha essa organização. Tudo então, chega no Brasil depois, cara. No caso, acho que a gente Exportou? exportou... já o crime era lá. organizado. Não, os caras começaram antes, cara. Nos anos 70, pô, Capone, respeito dos caras. Capone. Os caras estão na caminhada faz tempo. É tecnologia É de muita ponta em carreira tudo, na bandidagem lá, né? Enfim. E aí você tem essa força indo de encontro. Então a força gera educação. Você precisa da pancada. Né? Como é que a gente... Porra, caralho, Igor, se não vai ter a porra da educação, vai demorar 50 anos, como é que a gente segura esses 50? E até lá? O que a gente vai contar o quê? Fala, espera mais 30 anos que eles já estão ficando educados? Não, concordo. Eu acho que é um conjunto. Você começa a trabalhar aqui a base, mas quem tá desandado, você vai ter que sentar marreta. Mas tu concorda que se a gente andar só com um lado, não vai adiantar porra nenhuma? Chega em lugar nenhum. Pois é. Porque essa molecada, quando estiver bem informada, a energia da força da lei aqui vai diminuir, porque já vem com a cabeça boa. É um binômio. E aí a gente consegue não ter a necessidade da política de tolerância zero. Ela hoje mudou, mas assim, teve um momento que... Cara, porra, tá lá na tua casa e tal, pá, tua mãe fala assim, para, não mexe, sai, eu vou chamar teu pai. Fudeu. Lá em casa é assim. Vou chamar teu pai. Parou. Entendeu? Então, assim, a tolerância zero vou chamar teu pai. Eu já ouvi a Luísa assim. Não, mamãe, papai não. Você entendeu? Resolve aqui, mãe, né? Então, vou chamar teu pai. Então, assim, a legislação hoje em dia, ela é a mãe. A gente tá falando pai. A nossa lei hoje em dia, ela é a mamãe. Pô, virei outro dia pra um cara, tava efetuando... E é aquela mamãe que passa a mão na cabeça do filho. Porra, e deixa ele mimado pra caralho. Monark, mas passa a mão na cabeça de um jeito que, assim, ó... Eu falo, a pena, se você pegar o Código Penal, a pena do roubo tá lá de 4 a 10 anos. Só que tem os benefícios. Só que a mínima é 4, mínima. Só que você sai com uma condenação e fica na cadeia 2 anos. Você fica você fica preso menos da metade do mínimo. A gente tem pena ou susto? Eu falei que a gente não tem pena. A gente tem sustinho. Entendeu? Você é condenado a 10, fica preso 2 anos, não faz uma coisa feia. Só que quando você entrevista o criminoso assumido, você fala, e aí, ô fulano, caiu no roubo de novo, né? Tá indo pra cadeia. Tá, vai puxar uma carinha ali. 1 ano e 8, senhor. Aí você vira pra ele e fala, mas a pena mínima do roubo é 4. Ele falou, para, senhor, benefício, progressão de tanto, liberdade condicional de tanto artigo. O cara sabe mais que... Você falou, você não estudou, não? Os bandidos hoje em dia tão foda, com mestrado no crime. Cara, entendeu? Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que se no Brasil a pena do roubo mínimo é 4, você vai pegar menos que 4 muitas vezes, e que se a pena mínima do homicídio é 12, você vai ficar preso 4 no máximo muitas vezes. O que já é, né? Essa pena mínima já é um absurdo em si. Você matou alguém, meu irmão? Não quero saber. Olho por olho, dente por Vai dente, embora. Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, corta a mão. Não rouba mais. Já tem uma mão, é ladrão. Se não tem as duas, não rouba mais. Caralho. Foda que quem nasceu sem uma mão vai ser chamado de ladrão, né? Já vem com o documentão, né? Mas não gosto muito do Código de Hammurabi, não. Mas eu concordo que o sistema penal tem que melhorar. Mas não pode. Cara, alguém que mata alguém não tem direito mais a ficar andando Eu sempre falo do homicídio. Eu bato da tecla. Sabe como é que o cara matou alguém? Se o cara matou alguém... uma coisa, o cara tava estuprando a filha dele, foi lá e matou o cara. Foda-se, eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo, mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição, seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual, na cama, trepando, vamos falar em português claro. Pega ali na cena e tá armado ou tem uma arma em punho.
Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são 4 anos, 5 anos tal, e ela tem 20 anos, 25, 30... Ela fala, eu não vou passar essa desonra, eu vou acabar com isso agora, isso não vai ficar passado a limpo. Que pratique homicídio contra um, mate os dois tal, ela sabe que não é pra vida inteira. Só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse, que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa, mas em fração de segundos passa a conta na tua cabeça e você fala, eu vou lavar minha honra agora, ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa. Beleza. Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Né? Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído, vou matar um, lavar minha honra e tô me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo. Vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco. Mas não vai praticar o homicídio. Porque não vai se matar. Duas pessoas... Faz sentido pra Duas caralho. pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali... Tu vai falar, caralho, mano. Se bem que tem que casos resolver que de o outro cara jeito. perde a noção mesmo, né? Perde Fica a noção, muito puto porque o e passional é o foda-se. passional. É o elemento passional. Sim. Cara, Bonari, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Uhum. 2 parceiros, os caras saíram da obra, tal, tomou aquela pinga, socou a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às 3 da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá, 3 facadas, puf, morreu. Briga de favela. Briga de quebrada de favela. Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de Será soco. que ele enche de soco pra machucar, pra a raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele se mata? Ali. Mata nada. Acho que não, acho que na hora vem e fala... Nem leva peixeira, né? É. Mas aí ele vai matar alguém e sabe que no Brasil 95% dos casos de assassinato são solucionados. Por isso que eu dou porrada e vou bater muito na porra da pena do homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, enquanto nem o crime mãe, o rei dos crimes, que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele é levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara? Não dá nada mesmo, vou dar cadeia mesmo, vou meter golpe em todo mundo na internet. Vou ficar na internet sentando golpe, se me pegar assim uns papelzinhos lá, já botei 300, 400 mil no bolso, vamos continuar. Entendeu? Pô, vamos receptar, não importa se a carga é roubada ou não. Não tem pena, velho. Se catou aí na delegacia, conversa com os caras lá, assina o negócio, pá, já era. Eu não consigo discordar contra esse... o Brasil... Não consigo discordar desses argumentos não tem aí. pena, cara. Porque a gente precisa de um endurecimento nesse sentido. Receptação. Se não tiver alguém pra comprar, não tem furto e não tem roubo. O São Paulo... A receptação não dá nada? Cara, não dá nada. Dá. Tem a pena aqui. Pô, vou pegar a pena. Cara. Não, tá. Dá uma coisinha de nada. Dá o que não... Mas dá bem menos do que devia. Cara, o receptador, bichão, malvado, receptou tudo, quebrou a economia, fudeu todo mundo, juntou, mas... Se ele ficar um ano preso, fez 10... É muito, não fica meses, dias, pena alternativa, tal. A receptação é muito fraca. Eu fico pensando... E a receptação fomenta tudo. É. Cara, São Paulo, infelizmente São Paulo a gente tem um mercado negro de peças de auto, de caminhões, que assim, acontecem muitos furtos e roubos em São Paulo para abastecer o mercado negro de peças de outros estados do Brasil. Só que a violência do ato furto ou roubo fica aqui na nossa conta. E a pecinha vai para lá para outro estado barato. E o ônus da segurança pública fica com a gente. Então assim, porra, mas por que o cara... Cara, por que o moleque sai pra furtar o carro? É mediante encomenda. A molecada que rouba carro, 18, 19 anos, que furta ou rouba carro, cara, é um mercado negro. O cara bate no desmanche clandestino e fala, você tem para-choque e farol esquerdo de Honda Fit? O cara fala, não, mas eu consigo pra 2 dias. O cara fala, passa daqui 2 dias, qual que é a cor e o ano? Beleza. Manda encostar aqui, chega aqui. Ó, Honda Fit, assim, assim, assim e tal. Ah, beleza. A molecada vai sair, vai fazer o corre, vai deixar o carro descansando no lugar, vai largar a chave lá no escondido. Um outro correria do cara do desmanche vai sacar o carro, ele não mete, ele é o receptador. Ele não é o roubador nem o furtador. Ele só compra. Vai levar pra ele um carro de 100 mil reais, 80 mil reais, ele vai pagar lá 5 mil pro moleque, 3 pau pro moleque. Pro moleque que roubou 3 contas.
Teu carro vale 100. 4 conto. Vai picar teu carro inteirinho. Vai vender pro cara o farol e o para-choque. Vai ficar com aquele resto de peça. Se alguém um dia precisar daqui. Ou vai mandar para outro estado. E toda a violência do crime principal, às vezes, muita parte pode às vezes ficar por aqui. Então, a gente... o que seria... Como é que seria o furto e o roubo com uma receptação violenta? Cara, foi pego, montado numa carga roubada, 15 anos de cadeia. O cara fala, chega e oferece a carga roubada pro cara. Falou, tem uma carga roubada aqui, ó, de celular, velho. Deixa eu te falar. Tem 2 milhões de reais em celulares. Estou com 2 caminhões da Magazine Luiza, da loja XY, que a gente roubou. E eu te vendo por 200 mil reais, velho. Se tu cair, tu vai pegar 20 anos de cadeia. O cara fala, não quero, velho. Cara, ó, a carga vale 2 milhões, eu te vendo por 200 mil. Cara, se tu cair, tu vai tomar 3 meses de cadeia. Tu consegue vender essa carga por 1 milhão. Vai tirar 800 pau de lucro. Aí a conta faz sentido. Pra 3 meses. Vai, se manifesta, tu não é espertinho? Tu já pula na bala na hora, fala, meu, receptador é foda. Tanca aí fala, um pouquinho, né? Foda-se. Pô, mas se liga, mas aí a gente cai no outro problema. O ser humano é sem vergonha, ele vai na onde pode, não pode. Tem que ter a coerção, tem que ter o limite, senão cara, vira bagunça. Por que Deus não colocou a câmera, velho? Se ele tirou a câmera, nem foi mexer no bagulho, cara. Se eu for na cozinha da minha casa e falar assim, Nurdinha, Luca, atenção... Não quero que mexa no pudim do papai e no doce de leite. Mas não é meio bizarro? Eu fico pensando uma coisa assim, a gente tem esses problemas que você tá falando aí, que a lei ela não é muito rígida, pra casos... É muito pouco. É muito pouco. Tipo, o assassinato ser 12 anos no mar é um absurdo pra mim, tinha que ficar. Mas a gente tem um problema também que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. A gente tem uma população de presos gigantesca. Então, a gente tem uma lei que é permissiva, e ao mesmo tempo a gente tem um problema que a gente prende todo mundo. Como que a gente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo? Primeiro vamos entender por que a gente prende todo mundo. Que aí já para de prender um montão. Cara, tá semi-certo. A resposta tá uns 20% correta. Porque... Quer um chocolate? Não, obrigado. Não, quer fuder ele, né? Não, se fosse pra infringir, eu infringia com a cerveja, entendeu? Eu prefiro umas calorias a mais, eu gasto com álcool, né? Eu também. Deixa eu fumar esse vape aí. Que é o meu fator recreativo. Não tem mais meu. Caraca, cara, tem caixas e caixas de vape, velho. Aí, cara, me perdi de novo. A gente falou, por que a gente tem um problema onde a lei é permissiva? Por quê, cara? Assim, isso é importante. Atenção, pessoas, entendam. Eu tive numa entrevista no podcast com um colega do sistema penitenciário, com um policial penal. 40% da nossa população carcerária, aproximadamente estudioso da USP. Aproximadamente estudioso da USP. 40% ela é feita de pessoas que estão condenadas no artigo 33, que se chama tráfico de drogas. Beleza? Mas essas pessoas que estão ocupando 40% da nossa população de 200 mil, aproximadamente 200 mil presos, 40%, 80 mil estão presos por tráfico. Os outros 120 é todos os outros crimes. Então a gente tem 300 crimes no Brasil. A gente tem 40% prendido em um crime só e o restante nos outros. Beleza. Quem é esse cara que está preso por tráfico? Quem é ele, Igor? Quem é ele, Monark? O cara que está preso por tráfico. É um fudidão. É o viciado, que a gente estava falando no começo, que tá na bolsa com a cabeça cheia de crack e que quando ele vai pra cadeia, ele engorda, ele volta a comer, ele dá um... Entendi. Ele fala, porra, quero ser preso mais vezes. Aqui pelo menos cara, tem cara que não quer ir embora. Fala, senhor, como é que faz pra ficar aqui? Porque aqui tem amigo, aqui tem comida, tem cama. A gente faz um trabalho. O cara encontra uma cidade dentro da cadeia, porque ele vivia na rua que nem um cachorro viciado em crack. E a cadeia acaba sendo um centro de reabilitação pra uma pessoa acabada no crack. Ela entra ali toda contorcida, que nem um zumbi. Cara, passou 6 meses, tá coradinho, bochechinho, ó. Tá... Né? Jogando bola já na quadra. O crack não entra. Eu ouço histórias de penitenciárias que eles fazem de tudo pra entrar maconha pra acalmar os presos, as famílias tentam passar, os ninjas tentam jogar por cima, mas evita-se porque é destrutivo demais, acabar com a cadeia. Crack, né? O crack. É. Então a maconha até, você diria que é inteligente pros policiais penitenciários deixarem que tenha um consumo de maconha? Eles não deixam de jeito nenhum, porque é cadeia. O policial deixar, se ele vê... É o que eu te falei assim, pô, eu sei que você é usuário, beleza. E assim, eu entendo o usuário, assim, saúde pública
problema de saúde pública é quem é usuário de uma droga ilícita e não tem autocontrole. Então, assim, uma pessoa que consome cannabis, trabalha, paga suas contas e tal, ela está infringindo a lei, sim. Ela não pode estar portando porque ela só pode ser presa, mas não tem pena privativa de liberdade. Mas ela não é um problema de saúde pública. Enquanto um cara que consome álcool todo dia, do mais vagabundo e bate na mulher em casa, ele é um problema de saúde pública. Ele é um viciado. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, dentro disso, você tem uma população... Tem pessoas que consomem a cannabis que não são viciadas. Mas o cara que tá preso por tráfico, ele não é um traficante. Esse cara, ele é um viciado, ele é um problema de saúde pública, alguém totalmente perdido, que é usado por um bando de playboy sem vergonha, que são esses traficantes dono de biqueira meia boca, um bando de safado, de playboy que fica usando pobre, que mora aqui na Zona Sul pra usar pobre, que também não é muito rico, uns bostinha. Tá? São uns merdinha. Então eles usam, destroem ali, usam aquele moleque carente que foi cooptado pelo tráfico, pela droga. O moleque tava na roda de corote, encheu tanta cara de corote, não sabia o que fazer, tava loucão, deram uma maconha, depois deram uma maconha pra ele com mescladinho, com uma tal, e ele já foi. E aí do cara não contente, depois de viciar, pega e bota pra trabalhar. Qual que é o final do moleque? Preso por tráfico na cadeia, no lugar do dono da biqueira. Só que esse cara, ele custa R$ 1.400 por mês pro Estado, e ele ocupa 40% das vagas. Aí vem alguns partidos na liderança do governo, quando estão no governo, e falam assim, porra, a cadeia tá muito cheia, que nem o problema que o Igor colocou agora pra mim. Vamos pegar uns 2, 3 crimes aí e vamos colocar a pena alternativa. Aí sabe onde mexeram? Não mexeram no tráfico, porque tem que debater muito, tem que debater legalização, tem que pensar. Vamos mexer onde está mais rápido. Diminuíram a pena, deram mais benefícios para receptação e para o estelionato. Entendi. Ah, filho. Pau! Ficou mais fácil receptar, mais fácil. Quanto mais fácil receptar, mais furto, roubo e desvio de carga. Furto, roubo, desvio. Agora, desvio de carga no Brasil, que é o maior problema, né? Pica. Vamos só terminar esse ponto. Então, assim, ó, galera, a lei de entorpecentes, a legislação que regula entorpecentes, ela tem que ser revista de uma forma rápida, prática e objetiva. Então, assim, as pessoas deviam parar para estudar e mandar para a cadeia o verdadeiro traficante. Porque você acaba mandando para a cadeia o viciado, o problema de saúde pública. Então você pega um problema que era para ir para o hospital, ele cai no colo da polícia, porque a gente tem que prender viciado. A gente sabe que o cara é viciado, é nossa obrigação cumprir a lei. Então dá trabalho, você sabe que é um coitado, mas eu vou fazer meu trabalho. Então você vai lá e o problema que era para ir para o hospital, para recuperar o cara, para ele voltar útil para a sociedade, jogam na mão da gente para a gente jogar ele no cárcere. Então o problema vai muito além da polícia, sabe? Assim, o problema de legalização de drogas ou não é um problema social brasileiro que a sociedade brasileira tem que discutir e não falar assim, é proibido, então a polícia vai lá e atropela todo mundo. Aí a polícia fica com a responsabilidade de um bilão da sociedade. Isso é interessante que tu tá falando, porque me mostra, assim, você é delegado, você tá falando, inclusive, que o cara que tá sendo preso lá... Não sou delegado, a gente é truta de quartel. Nós já temos uma amizade aqui já. Mas tu... Eu sou malvadinho igual você. O Monark é um cara... Você é uma pessoa boa. Nós somos pessoas más, que tentam manipular as pessoas. Tá. Vamos lá. Mas, pô, tu tava falando que o traficante mesmo, na real, não é esse moleque que vai pro cárcere lá. Não, então, esse é o otário. Esse é o otário. Loki. Isso é interessante. É quem vai pagar a conta. O morto-vivo. Isso é interessante porque, vamos lá, se a gente legaliza a maconha, a gente pode até dar uma diminuída nessa parada aí, mas a verdade é que o impacto seria mínimo, né? Eu também acho. Você legaliza uma coisa, você não vai acabar com o tráfico. Você tá vendo como tá legal o nosso debate? Então, tá entendendo quando a gente tá chegando em conclusões? Então não adianta... Por mim, eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Eu realmente acho. Monarca, eu posso corrigir o que você tá falando com todo respeito? Claro. Não era legalizar todas as drogas, é descriminalizar qualquer consumo. Pode ser, com certeza. Então você descriminaliza qualquer consumo. Então quem é doente não é criminoso. E você legaliza para a venda aquilo que é aceito socialmente, em tese a cannabis. Mas assim, a criminalização do doente que é o pesado. Sim. É descriminalizar o viciado em qualquer coisa. Porque, e se ele for viciado em álcool? O viciado em álcool, viciado em álcool, é alcoólatra. É alcoólatra, mas não é cheirador. Ele só atropela 8 pessoas no ponto de ônibus de madrugada com o carro bêbado, mas ele não cheira. Entendeu? Não, e a gente já proibiu, né, o álcool e a gente sabe que você fez a mesma coisa com o consumidor de maconha lá nos Estados Unidos. Aí você criou os traficantes de álcool, o Al Capone. Perfeito. Ih, garotão. Você criou...
É isso, né? Querendo ou não. Por isso que eu acho que tem que liberar. Porque os seres humanos, eles não vão deixar de usar droga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. E pra ficar claro, vamos aproveitar e falar um pouco de direito penal. Pô, a gente é brincadeira. Você é usuário tal, controlado na saúde pública. E se você hoje fala, pô, de brincadeira eu vou usar na frente da Cunha. Pô, cara, eu ia ficar muito triste. Então, mas qual que é a minha obrigação da lei? A minha obrigação é dar voz de prisão. Pra galera entender, pra ficar claro. Ó, você está preso em nome da lei. Beleza. Só que, quando tiver o processo criminal, pelo porte do entorpecente, o artigo 28 da Lei 11.343, ele não tem mais pena privativa de liberdade. Receptação tem uma pena de cadeia, que a pena vai ser trocada por cesta básica. Vai ser trocada. No artigo do porte, não tem mais, tipo, de tanto a tantos anos. A primeira pena é uma bronca, admoestação verbal. Já levei essa, inclusive. A segunda pena é prestação de serviço. Entendi. Então você, por portar maconha, por portar droga para consumo próprio, você nunca mais no Brasil vai ir para a cadeia. Não tem cadeia. Eu não tenho como te prender. Eu ia pegar você, sair daqui, entrar na delegacia, registrar um termo circunstanciado, assim. você assinar e você ir embora e tomar uma bronca do juiz, ponto. Por quê? Em momento algum mais eu tenho na legislação brasileira a pena privativa, a cadeia para o usuário. Só que, velho, eu acho que o grande ferida é que aquele cara que tá na ripa e que em vez de ir no 28 pula por 33, porque ele tá vendendo ali aquela quantidadezinha, tá com aquelas parangas, ele também é uma espécie de saúde pública, usuário doente que está sendo usado pelo cara que quer lucro acima de tudo, entendeu? Então, esse cara que está fudendo a cadeia. O que está enchendo o sistema prisional, o que está saturando o sistema prisional, é esse drogado. E esse drogado, esses 40% que entram lá, os cabeça fraca, o crack sai. Eles voltam a pensar depois de um tempo, eles voltam a se levantar, eles vão indo. E às vezes ele acaba aprendendo outro crime. Ele acaba, ao invés de ser ressocializado, porque a gente tem um problema muito grande com a ressocialização no Brasil, que não acontece. A gente tem um dos maiores índices de reincidência do mundo. O cara não vai pra cadeia, fica com medo e nunca mais pratica. Ele vai pra cadeia, vê que é de leve e faz de novo. Porque ele fica sempre na conta do risco. Então, assim, um dos maiores soluções em termos de política criminal, na minha opinião, era dar uma mexida nesse binômio aí, o verdadeiro traficante, a gente... Ir atrás dele? O verdadeiro. E não encher a cadeia. Meu, dá a pena alternativa, pega esse cara, esse usuário que tá na ripa, pega esse cara que foi pego lá, bota ele pra trabalhar no asilo. Bota ele. Porra. E você entendeu? Não enfia ele com o preso malandro. Enfia ele pra uma prestação de serviço comunitário. Manda ele pra fazendinha, cara. Manda o cara pra lavar, passar, esticar a cama dele. Dá um salário pra ele. Isso. Ele é saúde pública. Você tá entendendo? E aí, mas nesse caso aí, hoje, 2021, não adianta a gente conscientizar o polícia. A gente tem que mudar como a regra do jogo, né? Tem. Só que assim, hoje em dia a gente tem um negócio chamado rede social e internet, que eu acho assim, se no Brasil, qual a dificuldade hoje em dia de uma democracia direta? Qual a dificuldade de você colocar um projeto de lei e as pessoas que quiserem parar, olharem, entrarem e votarem? Qual a dificuldade que a gente tem com o mundo digital de fazer um plebiscito, de realmente ouvir a opinião direta do povo? Entendeu? Então o que falta é vontade política de mexer nessas coisas que não dão voto e geram preconceito. Eu vim aqui discutir com vocês cannabis, eu tô me expondo de uma forma absurda para ser chamado de maconheiro, porque eu sou conivente, porque não sei o que lá. Só que assim, esses ataques que eu vou sofrer, eles são infinitamente menores a prestação de serviço que a gente está fazendo aqui, de botar a molecada que são os fãs de vocês, do Igão, do Mítico, vocês são uma massa de molecada de 10 anos a 25, que é o futuro do país. E eu não quero que eles saiam daqui pensando que tem que legalizar ou que não tem. Eu só quero que eles aprendam a pensar. Pensar. Só pensa, desgraçado. Pensa e forma uma opinião e fundamenta. Tem opinião? Tem. Qual que é o fundamento? Da Cunha tem opinião? Tenho. Sou contra no Brasil e... Eu sou contra no Brasil, de qualquer forma, e sou contra em qualquer lugar do mundo com menos de 25 anos. Se o lugar do mundo for muito primeiro mundo, for muito ok e tal, e for ser só uma recreação acima de 25, tem como fazer. Eu tenho uma posição. Meu embasamento é legal, científico, técnico, de experiência. Só que as pessoas não querem fugir dos assuntos. Vai ficar com o corote lá. Atenção, você larga essa porra desse corote na narguilha. Vai trabalhar, velho. Vai trabalhar, cara. Porra, cara, vai pensar na vida, vai caminhar no parque, filosofar, pensar sozinho, ler um livro aí. Fazer algo de útil pra nós, né, mano? Tá entendendo? Então assim, ó, porra, primeira coisa pra gente pontuar legal. Cara, a gente tem que rever o 33.
E essas pessoas foram presas com menos de 200 gramas. Então você é tido como um traficante, você não tinha nem 200 gramas. Porra, um cara que usa bastante 200 gramas é o consumo dele de 2 meses ali que ele guardou. De prensado sim. 2, 3 meses que ele guardou. Sim, fácil. Ixi, tem uma época que eu fumava prensado, eu fumava uns 400 gramas de prensado. Tá corroído, sério, mano. É horrível, prensado é horrível. Eu parei justamente por causa disso, inclusive. Tava fazendo mal pra minha saúde, tá ligado? Porque tem muita química ali, né? Não só muita química, mas você tá fumando um monte de parada que não é maconha, tá ligado? Tá fumando um monte de árvore, um monte de inseto, um monte de terra. Posso dar uma sugestão pra você com todo respeito? Claro. Você é um puta de um formador de opinião. As pessoas, assim, te seguem. É um assunto delicado que eu vou falar com vocês. Com o maior respeito que eu tô falando. Mas, assim... A questão, às vezes, eu sei de algumas entrevistas que você tá aqui, tá na sua casa, à vontade, você usa e tal. Se a pessoa não se incomoda e não tem um policial, ninguém tem obrigação de nada. Respeito, entendo, sou um cara democratizado e cabeça aberta, o ponto de não ser hipócrita. Mas, assim, o maior medo que eu ia te falar isso, assim, fiquei muito medo de falar isso. Eu penso um pouco, você é um cara cabeça feita, um cara forte, um cara independente, intelectualmente... Não, você é um cara bem formado intelectualmente. Mas os cabeça fraca. Você tem, assim, eu acho que você tinha que dar um toque e falar assim, galera, isso aqui é meu, individual, já tem idade pra isso, eu já tô lá em cima e tal. Porque senão o cara fala, eu quero ser monarque. Só que é uma anta desse aí da corote e ele já não vai chegar em lugar nenhum. Ele não vai ver que você primeiro venceu, primeiro terminou, foi pra... Não, eu só fui fumar aos 24 anos só. Isso. Eu ia te pedir essa mensagem. Sim. Assim, se não, mesmo... mas claro, eu falo, a maconha ela é uma droga, entendeu? Ela é uma parada que tem consequências no seu organismo se você consome ela. E tem vários estudos que comprovam que antes dos 25 anos, se você usa maconha, ele tem um poder desacelerante na formação do seu cérebro muito forte. Caráter, e é na fase de formação de caráter e personalidade. Sim, na fase onde que o menino tem que ser mais ativo. E a maconha te deixa um pouco lombrado mesmo, te deixa... Depende, tem a índica e tem a sativa, né? A sativa te deixa um pouquinho mais alerta, que é a que eu gosto de usar. Mas mesmo ela te deixa... Pô, você fica lento, você esquece das coisas. Sua memória com o tempo, ela vai deteriorando mesmo, tá ligado? Você antes tinha uma agilidade... Eu tinha uma agilidade mental, hoje eu não tenho essa agilidade mental, entendeu? É uma coisa que acontece mesmo com A verdade é que a gente é uma propaganda anti-canábica. Tipo, ninguém quer ser o monarca. Então, é isso aí. Mas assim, é verdade, né? Ninguém quer ser o malucão. Todo mundo me chama de burro, de lerdo. Nem um pouco. Burro sou eu. Não, mas tipo, a minha... Eu não fico... Eu tento, pelo menos, não glamorizar esse negócio da maconha, entendeu? Eu uso ele ao vivo porque eu acho que eu acho que é importante as pessoas verem o que é um usuário de maconha que não é aquele cara... Preciso de um isqueiro. Aquele cara fudidão, tá ligado? Não é aquele cara com mente fraca. Eu acho legal mostrar pra galera que é possível você consumir maconha e não acabar com a tua vida, tá ligado? Mas o consumidor de maconha bem-sucedido no Brasil, ele não quer mostrar isso porque ele vai ser vítima do preconceito social. Exatamente. Então o consumidor bem-sucedido que usa título recreativo no lugar do álcool, ele não quer aparecer. Pô, ficou chique, hein? Pô, deve estar uma delícia sair pra aqui. Caralho, cara. Geladinha. Tá água. Quantas calorias tem nessa porra, hein? A cerveja é pouquinho, pô, mas não vai matar. Uma aí o Cariani chega aqui, abre a porta. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Não, Cariani não. Sem álcool, sem... Porque depois eles descontam no treino. O Júlio me pega lá, o Balestrinho, os caras falam, é agachamento, é leg press. Eu vi que tu bebeu lá no Flow, safado. Agora vamos. E assim, tudo, vai polícia, fodão, passa, pera, foda, vai afinar pros caras. Tu vai indo, né? Eles botam a pilha, aquela piada, né? Como é que faz pra saber quantos polícia cabe dentro de um Fusca, né? Como é que faz pra enfiar 15 polícia num Fusca? Fala pra eles que não cabe. Fala, cabe vocês 15 aí. Maneiro. Se for 15 do tamanho da cunha, não cabe mesmo. Fala pros caras que não cabe. Dá um jeito, cara. Entendeu? Então essa pegada. Aquele aí, lance que você tava falando antes do carro, lá no Rio, pelo menos, a gente tinha, assim, pelo menos ali na minha área, a gente sabia que era mais perigoso. E aí eu não sei, assim, é mais uma curiosidade isso. A gente sabia que era mais perigoso tu andar com um Fox do que com um Fusion, ou com uma BMW, caralho. Porque o Fox é popular e vende pra caralho as peças. É isso mesmo? E o cara que tem o Mercedes não compra no mercado paralelo, ele vai comprar no original. É isso. Voltamos para receptação e oferta e demanda. Sim. Oferta e demanda. Então isso não é historinha pra boi dormir, é real. Não, Cara, verdade, essa estatística que você deu dele, essa informação, esse fato que você mostrou aqui deles terem diminuído a pena da receptação, eu não sabia disso, é absurdo mesmo. Não diminuíram a pena, aumentaram os benefícios. Então, assim, ó,
os crimes que tinham pena máxima até 2 anos tinham X benefícios. Ampliaram isso para até 4 anos. E aí, benefícios tipo, olha, cadeia só em último caso, entendeu? Uma série de outras alternativas para evitar a pena privativa de liberdade, mas com a finalidade de não ter mais vaga. E sem tirar os doentes de saúde pública para abrir a porra da vaga. Tentaram fazer um negócio fácil, que é uma política que é fácil de fazer, porque quem que vai ficar puto com o político? Logo, incentivaram o furto e o roubo, porque se a receptação não dá mais nada, pode roubar e furtar à vontade. Então, esses caras, eles não percebem... É absurdo isso, né? Exato. Então, aí você faz um tipo de política dessa daí e o problema vem em cascata depois, mas aqueles caras não são especialistas em segurança. Eles não são especialistas em nada, eles não sabem nada. O cara que faz isso, ele acha que todo mundo é um coitado porque o Estado tinha que ter cuidado, o Estado tinha que ter feito o parto, aí depois o Estado tinha que ter comprado o primeiro enxoval, o Estado tinha que batizar, depois o Estado tem que levar pra escola, trazer... E se o Estado não fez tudo isso, falhou em qualquer momento, ele pode fazer tudo de errado porque ele é uma vítima do Estado porque foi abandonado. É uma difusão da responsabilidade individual infinita. É safadeza, né? Eu acho que é sem vergonha e pura, né? Porque quem quer fazer o certo, quer fazer tu não correu atrás pra caralho? Sem mimimi, que eu sou pretinho, que é mais difícil. Você fica pagando sapo de preto, coitadinho, no meio da treta? Vai estudar, negão. Estuda. Fala, eu quero cota. Que porra de cota? Não é nem tempo de cota. Ou passa. Agora eu vejo as cotas. Eu falo, caralho, também quero essa porra aí de cota. Mais fácil, né? Mais fácil, mais tranquilão. Não tem cota não, cara. A cota é teu trabalho. Cota é 5 da manhã, acordar pra estudar. Essa é a cota da raça. Mas eles não querem ouvir isso, né, mano? Eles querem que a solução venha de fora sempre. A solução sempre vem de fora. Nunca vem de dentro da gente. Mas eu não posso descriminalizar. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu tô falando que é o pensamento. O pensamento dos caras. Porque, mas eu nunca vi, eu não sei